Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A aula de hoje é a aula 9. A gente começa então com o assunto do Google Planilhas, tá? Trabalhar com editores de planilhas. A aula de hoje então a gente vai trabalhar com o conceito de pastas, né? O que que são as planilhas, o que que são linhas, colunas e células, né? O que que são esses montes, esses nomes todos, né? O que que eles representam então nas planilhas. Vamos para a aula então, pessoal. Aqui eu já estou com o meu ambiente, tá? Dentro do Google Drive. Agora a gente vai criar, então, botão direito aqui. Agora é planilhas Google, né? A gente trabalhou com documentos, a gente já trabalhou com apresentação. Agora nós vamos para as planilhas. Pronto. Então, pessoal, essa é uma planilha, tá? Então aqui a gente tem alguns conceitos importantes que a gente tem que prestar atenção, tá? Quais são esses conceitos? A gente tem as letras aqui em cima, tá? Essas letras elas representam as colunas. Por exemplo, eu vou clicar aqui na letra D, ó, ele me selecionou a coluna inteira, tá? Então essa é a coluna D. Eu estou passando com o scroll do mouse para baixo, vocês podem ver que os números aqui vão mudando, ó, né? Por quê? Porque eu estou indo lá para baixo da planilha, ó, a minha barrinha aqui, ó, mexendo também, né? Só que ela está vazia, então parece que está no mesmo lugar. Então, assim, eu tenho as colunas, que são as letras, tá? Então, é sempre coluna A, coluna B, coluna C, tá? São sempre letras as colunas. E eu tenho as linhas, que são os números. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, cliquei no 4, ele me selecionou a linha inteira, tá? Então, por exemplo, se eu disser que eu quero coluna F, linha 13, então eu venho na coluna F, e vou até a linha 13. Então eu tenho, ó, linha 13, coluna F. E é assim que a gente se acha numa planilha, tá? Então lembrem, colunas são as letras e os numerais são as linhas. Então vai do 1 até um número bem grande, bem lá para baixo. Vamos ver se tem aqui um limite. Ó, essa planilha aqui ela tem um limite de 1000 linhas, tá? Mas a gente pode adicionar mais. Então, cada editor de planilha tem o seu limite. Tá? Eu não sei qual é o limite máximo aqui, mas posso afirmar com certeza que vocês não vão usar todas. Né? Assim como as colunas também. Então, não se preocupem com isso. Vamos lá. Então, beleza. Conceito, então, o que são linhas e colunas, eu acho que está ok. Né? Então, o que mais a gente tem na planilha aqui, né? Formas de organizar. Então, assim, isso aqui é uma planilha. Por exemplo, eu vou vir aqui em cima, como a gente faz com todos os documentos do Google, e eu vou dar um nome. Vou colocar aula 9. Agora, a minha planilha tem um nome, tá? O documento ao todo se chama planilha, tá bom? Então, dentro da planilha, do documento todo, a gente pode ter algumas pastas, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo, se vocês olharem, ó, tem escrito página 1. Isso é uma pasta dentro da minha planilha. Então, pensem na planilha como um fichário, tá? E cada página do fichário, ou cada seção do fichário, seria uma pasta, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a página 1 como a minha primeira pasta. Se eu clicar nessa setinha aqui do lado, eu tenho algumas opções, tá? Eu posso proteger. O que significa proteger? Tá? Que eu não consiga mover ou alterar ela. Eu meio que tranco ela, digamos assim, tá? Então evita que eu faça com uma alteração indesejada, tá? Então eu posso alterar a cor, posso colocar um azul, eu posso renomear ela, vou colocar aqui, ó. Controle de gastos. Eu posso copiar ela, tá? Tanto para uma nova planilha quanto para essa aqui, uma que já existe, e eu posso duplicar. Por exemplo, eu já configurei aqui uma tabela toda bonita, tá? Já fiz várias configurações aqui. Eu quero utilizar mais ou menos a mesma configuração, se eu quero fazer umas alterações. Tá? É uma planilha nova, é uma coisa nova, mas eu quero usar o que eu já fiz aqui. Então eu posso vir aqui nessa minha pasta, clicar com o botão direito sobre esse íconezinho, ou clicar na setinha, tanto faz, tá? E clicar em duplicar.
Ó, ele criou, então, ele copiou a pasta para mim, né? Vocês podem ver que ele já traz o nome cópia na frente para a gente não se confundir. Qual é o original, qual que é a cópia. Agora eu posso vir aqui, renomear. Eu posso dar outro nome aqui, ó. Frequência. Não, posso colocar controle de frequência. Então, eu copiei as configurações que estavam aqui, eu copiei ela para cá. Agora eu posso alterar conforme eu quero. Tá? Então eu posso ter esse controle aqui, adicionar várias pastas. Eu posso, uma coisa bem comum que a gente acaba fazendo, ó, eu vou excluir essa aqui. Uma coisa bem comum que a gente acaba fazendo é, por exemplo, fazer controle por mês, né? Ó, posso botar janeiro. Aí eu quero adicionar uma nova, eu posso vir aqui no maisinho, ó. Não quero copiar, eu quero adicionar uma nova. Vou adicionar várias aqui. Então eu posso vir adicionando, ó, e agora alterando os nomes. Fevereiro, março, tá. Excluir isso. Então eu posso colocar aqui, né, organizar assim então por mês, colocar cores aqui. Deixa eu ver se vocês enxergam as cores. Sim, as cores, pessoal, elas ficam aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem enxergar, ó, bem aqui embaixo, ó. Fica azul, fica verde. Tá embaixo dos nomes aqui, ele tem adiciona um marcador com a corzinha ali. Acho que não tava pegando direito na gravação do vídeo. Mas tá pegando certinho. Então eu posso adicionar então aqui várias pastas, tá? Cada pasta ela é independente e a gente consegue trabalhar em conjunto com elas, tá? A gente vai ver mais para frente em outra aula, mas por exemplo, eu consigo pegar uma informação, eu estou trabalhando aqui na pasta de janeiro, né? Então assim, mas eu quero pegar uma informação lá de maio, né? Ou contrário, acho que é mais factível, né? Eu preenchi já o meu controle de janeiro, eu preenchi meu controle de fevereiro, eu estou em março, eu quero somar o que eu já fiz em janeiro, o que eu já fiz em fevereiro, com o que eu estou fazendo em março. Eu quero fazer essa somatória. Então eu consigo pegar essas informações de janeiro, de fevereiro, tá? Eu consigo trabalhar entre pastas aqui, tá? Assim como a gente também consegue trabalhar entre planilhas, tá? A gente vai ver mais pra frente. Eu consigo pegar a informação de outra planilha, tá? De outro documento, tá? Armazenado em outro lugar, mas assim eu também consigo pegar entre pastas, tá? A gente consegue fazer essa coleta de informação. Pegar de uma pasta para outra. Então vamos lá. A gente já viu colunas, né, que são as letras aqui. A gente já viu as linhas, que são os numerais, né? Então quando eu quero achar alguma coisa, por exemplo, aqui, né, eu lembro sempre pela coluna e pela linha. Por exemplo, aqui é F10, né? Ó, ele selecionou o 10, o F, então a interseção aqui é F10. E assim a gente consegue se localizar dentro da planilha. A gente já tem a noção das pastas, que são formas de organizar, né, dentro de um mesmo documento. As células, pessoal, que eu comentei no início, são esses itens aqui. Tá? A interseção entre uma coluna e uma linha a gente chama de célula. Então, células são os itens que a gente consegue realmente editar, né, e que são visíveis aqui para nós. Tá? Falando um pouco mais da planilha como um todo, tá, pessoal? Então, vou mostrar aqui para vocês algumas opções. Então, assim, ó, a gente trabalha aqui em arquivos
aquela questão de salvar, de compartilhar, né? De fazer o download, que vocês já vêm fazendo aqui nas formatações, né? A gente vai trabalhar aqui para as atividades, vocês vão fazer o download em formato XLSX, tá? Quando a gente trabalha aqui com editar, tá? A gente trabalha com fazer, desfazer, que é o Ctrl Z, Ctrl Y, né? Os atalhos, que é questão de copiar, colar, né? E realmente editar alguma coisa. Tá? A gente também consegue excluir valores aqui. A questão do ver, pessoal, a gente tem uma opção importante que é congelar painéis, tá? O que seria congelar painéis, tá? Por exemplo, eu preenchi aqui, ó. Tá? Eu preenchi aqui, então, preenchi aqui uma informação, tá? Imagina que eu tenho muito disso. Vamos copiar aqui. Deixa eu, é uma opção que não eu ia explicar mais pra frente, mas ó, pessoal, quando eu seleciono alguma coisa, tá? Eu quero duplicar ela ou alguma coisa assim, eu posso selecionar o conteúdo, seja ele um só, seja ele dois, tá? Eu posso estender ele tanto para cá quanto para baixo. Como é que eu estendo isso? Eu clico nesse negocinho azul que aparece aqui, com o botão esquerdo do mouse, clico, seguro e arrasto. Ele vai preencher para mim. Tá? Ele vai copiar tudo que tem onde eu selecionei e vai simplesmente jogar para baixo, tá? Aquele mesmo valor. Então, ó, por exemplo, tá? Eu coloquei vários valores. Olha só, se eu vou rodando para baixo, começa a aparecer os meus valores, né? Só que eu não sei mais o que é, por exemplo, o que significa Guilherme aqui? O que seria, né? Seria o nome? Seria o nome do aluno, o nome do professor? O que é isso? Eu não lembro mais. Porque eu não enxergo mais o menu lá em cima, né? Então, eu não enxergo mais aqui para saber, ó, por exemplo, se é nome de aluno ou nome de professor. Eu não enxergo mais isso. Então, por que serve o congelar painéis, tá? Eu consigo congelar isso aqui. Então, conforme eu vou indo para baixo, o menu se mantém, tá? Vamos lá, então, aqui, cadê? Congelar. Então, eu consigo congelar uma linha, tá? Duas linhas ou até a linha, por exemplo. Ó, eu congelei a linha que eu tava, tá? Eu selecionei ela e congelei. Então, ele congelou a linha inteira, tá, pessoal? Ele não vai congelar só essas duas primeiras aqui, só essas duas colunas aqui, ele vai congelar toda a primeira linha. Então, ó, uma vez congelada, eu posso rolar para baixo que o meu menu fica, ó, ele se mantém. Então fica mais fácil quando tu tem uma planilha muito grande, se tu quer acompanhar valores lá para baixo, né? Isso facilita bastante. Então, essa é uma opção muito legal. Então aqui em ver a gente trabalha com as questões, então, realmente de visualização. Né? Então a gente consegue ver a questão dos painéis aqui, que a gente consegue congelar ou não, né? A gente tem as linhas da grade. O que são as linhas da grade? São a gente conseguir ver que por exemplo, a minha planilha aqui, se eu mandar ela imprimir agora, tá? Ela vai imprimir essas duas colunas aqui, tá? Tudo certinho. Ou se eu mandar só em PDF, alguma coisa assim. Só que não vai ter essa corzinha cinza aqui com o fundo branco e tal. Ela na verdade não existe, digamos assim, tá? É uma forma para a gente conseguir se embasar e entender o que está acontecendo, tá? Mas essa cor não existe. Se eu quero pintar a minha célula, eu tenho que fazer isso à força, tá? A força, tipo, não é bem a expressão. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pintar ela, tá? Dizer a cor que eu quero, a espessura das bordas, tá? Isso aqui ela não existe, na verdade. É uma forma que a gente consegue acompanhar só. Uma forma de visualizar. Então eu posso vir aqui em ver, por exemplo, e não exibir as linhas da grade. Eu não quero essa ajuda, por exemplo, né? Então, ó, se eu desmarcar, fica assim, ó. E é assim que, na verdade, está a minha planilha, tá? Ela está toda em branco, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho as minhas duas colunas com informações, né? Com várias linhas preenchidas aqui. E na verdade está assim. Se eu mandar imprimir, vai imprimir assim. Agora, se eu quero que apareçam as linhas, né, que eu quero que apareça a questão das linhas da grade ali, eu tenho que selecionar o conteúdo que eu quero,
Aí eu venho nesse ícone aqui, ó, que são as bordas, clico aqui, tem alguns estilos de bordas aqui, né? Com a cor da borda e com a espessura da linha e o jeito da linha. Então eu venho aqui, ó, vou clicar nisso aqui, ó, todas as bordas. Eu quero que todas as bordas sejam pintadas de acordo com o que está selecionado aqui nessas duas opções. Então agora ele pintou para mim. Ó, agora vai imprimir isso aqui, tá? Vai aparecer as linhas, né? Porque na verdade a minha planilha é assim, ela toda em branco. Aquilo que a gente costuma ver é só um auxiliar, é uma ajuda, ela não existe na verdade, né? Então eu posso vir aqui em ver, tanto exibir quanto não exibir linhas das grades, tá? Assim como eu posso exibir a barra de fórmulas aqui em cima, posso ocultar ela se eu não deixar ela aqui em cima exibida. A questão da barra das fórmulas também, a gente pode ver fórmulas aqui, a gente pode dar zoom, a gente pode trabalhar com a tela inteira, né? Aqui aparece o menuzinho e tudo mais, a gente pode fazer com que ele maximize. O menu de inserção, então, como a gente já trabalhou nas outras ferramentas, é exatamente para isso. É para inserir coisas, né? Então a gente insere linhas, a gente insere gráficos, imagens, desenhos, né? Caixas de seleção, a gente insere coisas dentro da nossa planilha, tá? Para inserir colunas e linhas, a gente também pode clicar com o botão direito, onde a gente quer inserir. Por exemplo, eu quero inserir aqui alguma coisa. Clico com o botão direito, posso vir aqui, ó, inserir linha, inserir coluna, inserir célula, né, excluir linha, excluir coluna, tá? O botão direito também tem vários atalhos que nos possibilitam inserir e remover coisas. A parte de formatação aqui, também que nem nas outras ferramentas, a gente trabalha com a questão de negrito, itálico, sublinhado, tamanho de fonte, alinhamento, cor da fonte, né, rotação do texto, tudo que tem a ver com a formatação de texto, né? A parte de dados é uma parte bem específica de planilhas, né? O que a gente trabalha aqui? Quando a gente for fazer em algumas outras atividades, tá? Criar planilhas com informações mesmo, né? Onde a gente faça algum tipo de gerência de informação, ele acaba nos trazendo então informações relevantes. Ele faz para nós um compilado dessas informações, ele consegue classificar elas, mostrando qual é a média dos valores daquela coluna, né, com a média dos itens que estão descritos, qual é o item de maior valor, qual é o item de menor valor. Ele faz algumas inferências para nós. Assim também como a gente consegue colocar filtros, né, filtros que daí a gente mesmo controla. Tá? Por exemplo, aqui no nome professor e turma, eu poderia colocar um filtro aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, eu criei um filtro, tá? Ó, ele deu essas opçõezinhas, onde aqui eu poderia escolher. Olha só, tem o Guilherme aqui, e que é o único valor. Deixa eu colocar aqui outra coisa. Ó, eu coloquei outro valor. Agora, se eu clicar aqui no meu filtro, que é manual aí, né? Ó, eu tenho Felipe e Guilherme. Eu posso selecionar aqui, ó, eu não quero que Guilherme apareça. Então, ok. Vai aparecer só o Felipe. Agora eu quero que Felipe e o Guilherme apareçam. Então, dá um ok. Todos os Guilhermes e todos os Filipes vão aparecer. Eu quero que os Filipes não apareçam, só os Guilhermes. Ok. Então agora todos os Guilhermes vão aparecer. Então é um filtro que a gente mesmo consegue controlar. É um filtro manual. Complementos são ferramentas da Google. A Google é uma característica deles, né? Assim como nas outras ferramentas que a gente trabalhou nas apresentações, no Google Docs, a gente pode inserir outras ferramentas complementares. Tá? A gente não vai ver aqui na disciplina, mas existem várias bem legais. Se vocês quiserem se aventurar, são bem interessantes. No geral é isso, pessoal. Essa barra aqui a gente vai ver na próxima aula, tá? Todas as funções dela. E como apresentação da ferramenta, tá? Eu acho que é isso. Para complementar um pouco assim, a gente utiliza muito planilhas para controles de gasto, controles de frequência, né? Para organização de conteúdo. Então, para organização própria mesmo, às vezes calendário, com tarefas. Então, assim, é uma ferramenta muito vasta, a gente consegue fazer muita coisa, depende do editor de planilha. O mais famoso, a gente pode dizer que é o Excel, né? Então, assim, no Excel a gente consegue fazer, inclusive, jogos e softwares dentro do Excel. É um troço muito completo.
Aqui ele não é tão avançado assim, tão robusto, mas a gente consegue fazer muita coisa legal também. Tá, pessoal? Então, até a próxima aula.